Aleluia, louvado seja Deus, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Glória a Deus. Esses dias são dias que nós precisamos cada vez mais estar mais próximo de Deus e próximo da sua palavra para podermos entender, os últimos dias que nós estamos vivendo. Dias onde somente na graça e no favor de Deus é que nós podemos ter paz, ter direção, e ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não perca sua alegria por nada. Eu sei que são muitos desafios que nós estamos enfrentando nesses dias, mas a alegria que Cristo nos deu, nós precisamos guardar. Êxodo capítulo 30 vai falar sobre o altar de incenso, vai falar sobre o pagamento do resgate, vai falar ainda sobre o óleo da santa unção, a bacia de bronze e o incenso sagrado. Quantas coisas, né? Nós já falamos aqui sobre alguns deles, amém? Se você quiser ver, pode voltar a alguns vídeos. Mas eu quero falar sobre o pagamento de um resgate, versículo 11. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar o arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos. Quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Louvado seja Deus. Amém? Então nós já vemos aqui as ofertas, o pagamento do resgate, e era aproximadamente 11 gramas de algum metal. Então, o tabernáculo era mantido parcialmente com o dinheiro das expiações. Todos pagavam a mesma taxa para resgatar suas vidas, pois todos são pecadores. A taxa era paga por cerca de 11 gramas de vários metais. E todo mundo tinha que dar igual, não importava se era rico, se era pobre, tinha que dar essa porção, amém? Este ciclo de 20 geras. E era uma oferta ao Senhor. Por que deveria se fazer o pagamento desse resgate nessa época? Porque, irmãos, você ter uma aliança com Deus representa muito. É uma pena que muitos dos filhos de Deus não entendem o poder da aliança. Amém? O que nós podemos entender hoje como um contrato. Existem entre as partes privilégios, mas existem entre as partes também deveres. E na nossa aliança com Deus é muito importante nós usarmos a nossa fé. Porque quando nós fazemos aliança com Deus, tudo que Deus tem vai passar a ser nosso. O amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que Ele tem por nós. Mas esse amor, para ser manifestado, nós precisamos estar em aliança com Ele. Nós precisamos receber desse amor e retribuir a Ele. Então Deus promete na aliança que vai nos abençoar, que vai engrandecer o nosso nome, que vai nos fazer prosperar. Mas nós precisamos entender que nós e tudo que nós temos pertence a Ele. Amém? Então Deus institui isso aqui para que nós possamos, através do pagamento do resgate, e nessa época esse povo aqui, porque hoje nós vivemos uma época diferente. Pastor, e não precisa pagar nada? Claro que precisa pagar, amém? Os dízimos e as ofertas alçadas são algo que você devolve ao Senhor como reconhecimento e gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem feito chegar na sua vida. Não devolver o dízimo, não devolver a oferta, é não ser guiado pelo Espírito. E Malaquias vai dizer que isso é defraudar, roubar a Deus. Amém? Então é importante nós entendermos que existe uma reciprocidade na nossa aliança com Deus. Existe uma parte que compete a Deus, mas existe também uma parte que compete a nós. Amados, Deus nunca falha na parte dele. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu não estou conseguindo ser fiel nos dízimos, mas Deus tem me abençoado tanto. É porque Deus não falha na parte dele.
Amém? Você pode falhar na sua parte, mas Deus jamais falhará na parte dele. E por que é que nós falhamos na nossa parte? Porque muitas vezes nós nos distanciamos de Deus. Nos distanciamos da nossa vida no altar, nós nos distanciamos do culto na congregação, nós nos distanciamos da leitura da palavra, de uma vida consagrada. Infelizmente, né, por não renovar a mente, por não entender, né, esse processo da aliança, muitos aqui no momento do recenseamento, que era a contagem do povo, né, eles davam de largo com relação a isso. Mas era um dever. Para quê? Para que no tabernáculo houvesse abundância e não houvesse falta. Abundância de ofertas, abundância de incenso. Amém? Porque aquilo ali representava a vida ao redor da vida de Deus. Por isso que o tabernáculo ficava no meio do arraial, né? O altar de incenso dentro do tabernáculo era muito menor do que o altar do holocausto, que ficava na parte externa. O incenso era queimado sobre o altar e exalava um perfume, irmãos, muito agradável. Amém? Esse altar de incenso simbolizava as orações diárias. Você ora diariamente a Deus. Não é aquela oração de somente Deus, tu sabes, Deus me abençoe. Não, mas a oração de entrega, a oração de consagração, consagrando seu dia a Deus, consagrando sua vida a Deus. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Já falamos aqui também sobre a bacia de bronze, né? A bacia de bronze servia para a purificação dos sacerdotes. Eles precisavam estar puros para entrar na presença de Deus. Sabe que é o sangue de Jesus que nos purifica? E tudo isso aqui tem uma representação do sangue da vida de Jesus e também o óleo da santa unção, que representa o Espírito Santo. Então, essa mirra, né, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 22. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias da mirra fluida 500 ciclos de cinamoro, odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e do azeite de oliva, 1 hin. Disto farás óleo sagrado para a unção, o perfume composto sobre a arte do perfumista. Então a mirra era uma resina de uma pequena árvore de mesmo nome. Cálamo é uma planta como o junco, que cresce junto aos rios e tem cheiro semelhante ao do gengibre. Cássia é uma planta florífera com cheiro parecido ao da canela. O óleo sagrado da unção é um tipo do Espírito Santo e preparava alguém para o serviço. Era também parte do serviço. Então, tudo isso que acontecia ao redor do sacerdote, quem tinha que manter era o povo, com as suas ofertas, com o seu zelo. Lembra que quando Moisés deu as ordenanças, e o que foi que o povo disse? Ah, tudo que o Senhor disser, faremos. Quando você nasce de novo, para nascer de novo, você tem que declarar que Jesus é o seu Senhor, antes de ser o seu Salvador. E você tem que crer nisso de todo o seu coração. Fazer de Jesus Senhor é não viver para si mesmo. Se você vive para você mesmo e não cumpre a palavra de Deus, é utopia dizer que Jesus é seu Senhor. Isso é uma inverdade, isso é uma falácia, isso é uma mentira. E está fazendo você desfrutar daquilo que você está vivendo, da mentira e da falácia de não ter Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor é ter Ele como nosso amo, como nosso dono, como aquele que nos orienta e nos guia pelos caminhos de delícias que Ele tem para nós. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que Cristo morreu por nós, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aqueles que por Ele morreu ou antes que ressuscitou. E ele ainda diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmão, se você está em Cristo, você não pode viver uma vida qualquer, você não pode viver uma vida mundana. Você necessita renovar a sua mente e receber essa nova vida. Andar em novidade de vida, andar no Espírito. Amém? E glória a Deus por tudo que Deus tem nos mostrado na sua palavra. Quero estimular você a ler a palavra de Deus, a ler o livro de Êxodo, tem muita coisa interessante aqui, amém? E nós precisamos aprender a não nos desviarmos dos caminhos do Senhor, mas ficarmos firmes na palavra, no Espírito,
congregando fielmente e praticando aquilo que nós devemos praticar na nossa congregação. Seja o nosso serviço a Deus, seja a nossa atenção e honra aos nossos líderes, seja a prática dos dízimos e das ofertas. Não se esqueça disso, amém? Isso é muito importante para que você seja bem-sucedido diante dos ataques do maligno. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quero convidar você e sua família a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto da família. Que você tenha um bom dia e até amanhã.